Vamos falar de um vídeo, depois a gente fala de texto, porque o Reinaldo, tem um Isso, vídeo aí do Flávio Bolsonaro no Instagram, que ele expõe aí um tanto da rotina dele com as filhas e conta ali dos primórdios do namoro com a Fernanda, que é a viu? esposa Eu, dele. eu fiquei muito comovido. Meu coração ficou, como dizia o Dorico, lavado e enxaguado, né? De tanta emoção. É. Vamos ver se você vai ficar mais, porque ela fala assim, ó, um dos momentos, a Fernanda diz, não é à toa que você é um Bolsonaro moderado e diz que reeducou o marido. Na sequência, o próprio Flávio Bolsonaro diz, quando algumas pessoas começam a falar, né, eu sou um Bolsonaro vacinado, olhando isso tudo, Deus foi me preparando para esse momento. Daí ela anuncia o que esperar dessa, o que seria então a aurora, né? O brasileiro pode esperar um presidente com muita garra para lutar por esse país, para lutar por justiça. Vamos ver o tal do vídeo. Oi, bom dia. Pode entrar, pode entrar. Acordar aquela batalha pra tirar as crianças da cama, né, cara? Eu faço de tudo pra me organizar, pra pelo menos assim, levar no colégio ou buscar no colégio todo dia. Te amo, fica com Deus. Bom dia. Quando eu conheci a Fernanda, a gente foi numa excursão pra Arraial da Ajuda de ônibus. Em 3 dias ela começou a falar que me amava. Então eu falei, cara. Mas ali foi uma paixão à primeira vista. Eu com 3 dias tava falando que eu te amo. Em 2012 já veio a primeira filha. Em 2014 a segunda filha. E a gente tá junto aí até hoje, muito feliz, graças a Deus, né? 21 anos de idade quando eu me elegi pela primeira vez. Esse ano completam 24 anos na vida pública. Não é à toa que você é Bolsonaro moderado. Reeduquei ele. Algumas pessoas começam a falar, né, eu sou um Bolsonaro vacinado. Olhando isso tudo, Deus foi me preparando para esse momento. O brasileiro pode esperar um presidente com muita garra para lutar por esse país, para lutar por justiça. Joelho no chão, pedindo a Deus e faz o melhor pelo meu país. Reinaldo, você escreveu ontem aqui no Metrópolis que esse negócio aí do Flávio dizer que é um Bolsonaro vacinado vai além da literalidade e tem um peso simbólico. Qual é? Então, sempre que a gente pensa em vacina, né, a gente pensa alguém que se protegeu de algum mal, né, de algum patógeno, não é isso? Olha, em primeiro lugar, há um dispudor essencial em se dizer um Bolsonaro vacinado, considerando o que aconteceu no governo do pai dele, né? A pandemia matou quase 700 mil pessoas no Brasil. Nós só tivemos vacinação, um calendário de vacinação, porque ele foi imposto pelo Supremo com base em fundamentos constitucionais. Só não morreu mais gente porque o Bolsonaro não conseguiu aquilo que pretendia, que era ter o monopólio das decisões sobre distanciamento social. Mais uma vez, o Supremo entrou com base em fundamentos constitucionais e disse que essa era uma responsabilidade compartilhada pelos entes federativos, também por municípios e estados, e, portanto, no que cabia ao governo federal tomar determinadas medidas, no que era da sua esfera, sim, no que era da competência de estados e municípios, não, e, portanto, estados e municípios, com base nos índices epidêmicos, puderam, ou pandêmicos, né, puderam tomar as decisões, ou teria morrido ainda mais gente. Não se sabe exatamente quantas pessoas, por quantas mortes Bolsonaro responde, mas certamente não são poucas. Primeiro, porque estimulou aqueles que eram seus apoiadores a cair na vida sem medo do vírus, né? Afinal de contas, dizia ele, não somos maricas, né? Ninguém é feito de açúcar, todo mundo morre um dia, não é isso? Estimulou a que as pessoas tomassem a cloroquina, um remédio que é contra protozoário e que é inútil para combater vírus, tomasse a cloroquina como tratamento preventivo, né? Isso chegou a ser uma orientação do Ministério da Saúde do seu governo, né? E aí vem Flávio Bolsonaro agora cinicamente e diz sou um Bolsonaro vacinado. Atenção, há uma entrevista de Bolsonaro ao UOL, coisa de um ano, menos até,
em que ele volta a fazer digressões sobre a vacina, volta a dizer que houve uma conspiração, que as vacinas são inúteis e insiste que ele sim não tomou vacina e que ele tinha índices de imunidade superiores àqueles que tomaram vacina. E teria feito até um desafio a um governante: vamos ver agora quem está com a melhor imunidade, se eu ou você. Ele é o caudatário, mais do que o caudatário, ele é o procurador, ele é o representante, ele é o candidato dessa corrente de pensamento. Mas aí ele diz: eu sou um Bolsonaro vacinado. Eu pergunto, vacinado contra quê? Tomou a vacina contra a Covid, consta, embora tenha feito campanha contra também, depois mudou de ideia. Tomou a vacina contra a Covid, mas há outros males. Ele é vacinado contra o golpe? Ele é vacinado contra o autoritarismo? Né? Ele é vacinado contra... Aqui vou usar uma metáfora. Ele é vacinado contra a hidrofobia da discriminação? Né? Ele é vacinado contra a intolerância? Não, porque a sua campanha enfecha e representa todos esses valores. Dizer-se um Bolsonaro vacinado é mais ou menos como admitir, de algum modo, ainda que de uma maneira que se pretenda um tanto irônica, quem sabe engraçadinha, né? Admitir que o bolsonarismo, na sua pureza, o bolsonarismo raiz, então, bem, esse está sujeito a todos os patógenos. Aí vem a mulher e diz: você é um Bolsonaro moderado, eu o eduquei. Eram forças, então, de resto, deseducadas, que precisavam e precisam ser educadas. A questão é a seguinte: nós estamos vivendo um momento notável e, por isso, muita gente responde, não menos o setor em que a gente atua, não menos a imprensa. O Flávio, nós vamos ver daqui a pouco, se coloca como aquele que tem uma receita nova na economia, que de resto, de novo, não tem nada, né? A ideia de fazer ajustes fiscais e ajustes de contas, jogando o peso nas costas dos pobres, eu posso lhe assegurar, senhor Rafael, que, de novo, isso não tem nada. É a mais antiga de todas as medidas a que recorrem governantes, a que recorrem poderosos. Então, não há nada de novo nisso. Mas, de qualquer modo, ele vem com uma questão econômica que, por enquanto, está tentando esconder, e, em razão da agenda que tomou conta da vida pública, da imprensa, etc., que é contra o Supremo, contra justamente o ente que garantiu a democracia e que mandou golpistas para a cadeia, fica parecendo que a divergência que a gente tem hoje possível é essa. Então a gente teria um Lula com algumas propostas em economia que os ditos liberais, porque não usar no Brasil é mentira, os liberais brasileiros estão todos mortos, não é? Para a vida, para o debate público, porque liberais não são, né? Ou então me digam que cartilha do liberalismo, ou que documento do liberalismo, ou que fundamento do liberalismo eles seguem. Né? Então nós temos o Lula, que seria o contestador, ou aquele que viria em oposição a alguns fundamentos do liberalismo, que de resto nem é tão verdadeiro assim, né? E o Flávio, que seria um liberal. E fica parecendo que a disputa no Brasil é uma disputa sobre economia. Nós teríamos, então, dois candidatos, dois democratas exemplares, que estão conformados com a institucionalidade e, naquilo em que não estão, sugerem coisas dentro do molde democrático, né? Que eu uso sempre uma imagem, até recorro sempre a esse quadrinho da Hannah Arendt que está aqui. Eu digo, quando se é disruptivo, quando não se é disruptivo.
os democratas, sejam eles progressistas, sejam conservadores, eles estão aqui, ó. Aqui dentro eles transitam. Um tá mais para cá, outro tá mais para lá, outro mais para cá. Tá. Mas ninguém quer transbordar a margem das instituições, quer romper as instituições. Não é? Então existe um conservadorismo democrático. Existe um progressismo democrático. E existe um progressismo e um conservadorismo que não aceitam as instituições democráticas. E aí, então, você teria à esquerda um padrão revolucionário, né? E à extrema-direita um padrão disruptivo fascistizante. Nós temos um candidato que fez uma ameaça no dia 14 de junho ao Supremo. Ameaça de golpe de Estado. Eu não estou falando do pai dele, eu estou falando dele. Não é assim porque eu quero. É assim porque é a fala dele, que ele ainda não retirou. Vindo anistia ou indulto, a depender do encaminhamento, na hipótese de vitória de um deles, e um deles hoje é ele próprio, e se o Supremo disser que é inconstitucional, e é, a medida será imposta à força. O nome disso é golpe de Estado. E, infelizmente, a cobertura política, com raras exceções, está mais empenhada em cortar cabeças no Supremo do que em cobrar de um sujeito que pode ser presidente da República, que está numa situação de empate com o atual mandatário, em algumas pesquisas numericamente à frente, e não se cobra dele qual é o seu compromisso com as instituições. O que corre risco com ele, em princípio, não é a economia. Para a economia, ele tem algumas ideias que, por enquanto, ele está escondendo e vai esconder o quanto puder. Mas que os mercados aceitam. Daqui a pouco escolhe alguém aí e vai virar uma... Já começou, já tem hoje, em veículos de comunicação, já as perorações flavianas. Porque, então, aquele que vem para corrigir aquilo que seria o horror econômico do Brasil. Mas o Brasil está vivendo uma situação de horror econômico? Em primeiro lugar, mentira. Mas, de qualquer modo, ele vem fazer aquilo que a gente quer. E não se cobra o compromisso com a democracia. Nós estamos vivendo de novo essa situação. O que é muito impressionante. Nós estamos vivendo uma situação hoje em que, ao escrever a respeito, eu lembrei de um filme de 1981, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 1982, que é o Mefisto, do Steven Szabo, né? Que é um filme formidável, extraordinário, verdadeiramente genial, né? Que conta a história de um ator alemão, Hendrik Höfgen, né? Que é representado pelo extraordinário Klaus Maria Brandauer. Ele é um ator que vive na Alemanha pré-nazista, ali nos estertores da República de Weimar, que pertence ao teatro brechtiano, teatro da militância política, da defesa dos valores humanistas, com viés claramente de esquerda, e ele é um grande ator, e esse é o meio no qual ele vive, né? A ascensão do nazismo, e ele está participando de uma montagem do Fausto, do Goethe, né? Em que ele faz o papel do Mefistófeles, ele faz o papel do diabo, daquele que seduz almas, né? Como a história fáustica, né? E ele, de fato, é um ator fulgurante, e ele cai nas graças do segundo homem do regime nazista. Isso na
no filme, tá? Eu já passo para a realidade, porque isso realmente aconteceu, algo parecido. E ele se torna, e ele é seduzido, ele que faz o papel do diabo, ele é seduzido pelo ministro, o ministro vira o diabo dele. Ele vira a pessoa seduzida. Ele passa de um ator que veio da esquerda, que brilha nos palcos e que se torna um agente do regime nazista. E há dois momentos notáveis do filme que eu cito, e a imprensa está vivendo, setores da imprensa estão vivendo um pouco esses momentos. Ele é obrigado, ele tem uma amante negra, chamada Juliette, ele é obrigado a se separar dela. O tal do ministro que o adota diz: quem é essa mulher? Você está namorando uma negra? No livro, aliás, eles têm uma relação meio sadomasoquista, não tem nem tanta coisa de política, mais de energia sexual e tal. O filme muda um pouco isso, mas o que está aqui, o livro está editado no Brasil, né? Foi editado junto com o filme, praticamente, porque tinha sido proibido na Alemanha. É sensacional, já conto. Ele fala para ela: você tem que ir embora da Alemanha, você tem que se exilar. Paris ainda não tinha sido invadida, ela vai para Paris. No dia que eles se despedem, há uma despedida tensa e não sei o quê. E tem um momento no filme que é genial, né? Porque filme, afinal de contas, tem texto, mas também e principalmente imagem, né? Enquanto ele se despede dela, a câmera passeia pela paisagem e o pega entrando no buraco de uma estação de metrô, indo para as catacumbas do regime. É isso que está sendo dito ali, né? Ele cresce tanto que ele se torna um agente do regime, um agente cultural do regime. Ele vai participar de um evento na França, ainda não invadida pelos nazistas, como aquele que vai lá dizer: olha, há cultura superior na Alemanha hoje. E ele vai, aí ele encontra a Juliette lá de novo, onde ela está. Eles se encontram. E tem um diálogo espetacular, porque ela fala: você tem de sair de lá, olha o que está acontecendo, etc. Né? Mas ele diz: eu sou um ator alemão, eu preciso da língua alemã para representar e tal. Né? E aí eles se despedem, uma coisa tensa, ele caminhando murmura: o que eu poderia fazer aqui, fora do país, fora da Alemanha, na França? Liberdade? Para quê? Então hoje nós temos muita gente perguntando no Brasil, infelizmente, sob a desculpa de que o que importa é a pauta econômica, muita gente perguntando: liberdade para quê? Nós temos a democracia em risco. Eu li um artigo furioso de um sujeito que é um militante de extrema-direita, disfarçado de intelectual e tal. Bem, isso é comum, tem muito. Dizendo que lá vem essa história de novo, que é democracia versus não democracia. Não, isso não é história. Isso são falas. São abordagens. A proposta, inclusive, é iniciar todos os golpistas. De novo. Pela primeira vez, livro já exibido aqui, na República, nós temos golpistas sendo punidos. E se quer acabar com isso. E se quer perdoar o golpismo, ao mesmo tempo que se prometem prisões, em que se promete empregar aqui o padrão Nayib Bukele, que vai encarcerar pobres desgraçados, que é isso que acontece lá, que vai acontecer aqui. Ah, mas um monte de pobre está votando no Flávio. Isso não é relevante para esse debate. Sim, está acontecendo, tem muito pobre que vai votar no Flávio.
Mas nós que analisamos a cena, a gente não... Assim, é canalha esse raciocínio dizer assim, tem pobre que vota no Flávio porque vai ser bom para pobre. A questão é saber com que padrão civilizacional nós vamos lidar. Ah, então não pode votar no Flávio? Eu estou falando o que ele disse. Como é que você vota em alguém? Como é que se pode considerar, que se pode normalizar, que se pode achar razoável que alguém se candidate prometendo a golpe de Estado? Prometendo agora, que foi na tal CEPAC, nos Estados Unidos, 28 de março, foi na tal CEPAC e disse que se as eleições forem limpas, eles necessariamente ganharão. Logo, se eles não ganharam, é porque não foram limpas. Logo, nós estamos de volta ao velho padrão. Então, hoje, nós temos uma imprensa, parte dela, que está entrando no buraco do metrô. Está entrando no buraco do metrô. E dane-se. Ou que, colocada diante de algumas questões éticas e de algumas questões sobre a democracia, está se perguntando, liberdade para quê? Vejam este filme. Vejam este filme. Né? E saibam que, de fato, houve um Hendrik na vida real. Né? Essa história do Klaus Mann é uma história verdadeira de alguém da família dele. É o ator Gustav Gründgens, que foi casado com a irmã dele, com a Erika, muito provavelmente um casamento de conveniência, porque tudo indica que amantes, na verdade, eram os dois, ele e o Klaus. Né? A família toda se exila, a família Mann se exila em 1933. Thomas Mann já tinha, o pai do Klaus Mann, já tinha ganhado o Nobel da Literatura em 29. Eles se exilam em 1933. E o Gründgens fica na Alemanha servindo ao nazismo, como a estrela do nazismo. Ele tinha sido cooptado pelo Goering, pelo chefão da aeronáutica, herói da Primeira Guerra, aquele que no tribunal de Nuremberg nunca admitiu que tinha cometido crime. E depois o filho adotivo do Gründgens consegue censurar o livro na Alemanha democrática, no Tribunal Federal da Alemanha. Ele censurou o livro, conseguiu tirar o livro de circulação, dizendo que havia uma difamação ao pai dele. Né? E o livro permaneceu censurado até virar público o filme do Istvan Szabo. E aí começou uma campanha tal, e o livro deixou de ser censurado, passou a ser editado, inclusive contemporaneamente, quase no Brasil, tanto é que a capa do livro aqui é o filme. Né? E nota, o Szabo também em 2006 acabou se queimando um pouco, porque se descobriu que ele tinha sido uma espécie de agente secreto do Partido Comunista Húngaro durante algum tempo, né, de 57 a 63, 56 a 63, o que não macula em nada a obra dele. Né? Ele admitiu que assim era. Mas, de qualquer modo, a gente tem um norte moral, né, cara? Qualquer um que pergunte liberdade para quê, ou que na prática pergunte, ainda que possa não formular desse modo, está entrando na fila da guilhotina. Aliás, qualquer um que fica defendendo que se cortem cabeças está entrando na fila da guilhotina. Porque, a depender do que aconteça com o poder, a cabeça dele vai a jogo. Né? Qualquer um que defenda a destruição do devido processo legal está como vítima potencial da violação do devido processo legal. Porque hoje viola o processo legal contra quem eu considero adversário, amanhã se viola o processo legal contra mim. Né? Então, é preciso sempre tomar cuidado, e me lembrei aqui do poema do pastor Niemöller, né, que é muitas vezes atribuído a Mayakovsky, a não sei quem, e é do Niemöller, né, sobre... Vieram ontem e pegaram o meu vizinho porque ele é judeu. Eu não sou judeu, não me importei.
Depois vieram pegar outro vizinho porque ele era católico. Como eu não sou católico, eu também não me importei. Depois pegaram porque era comunista. Como eu não sou comunista, eu também não me importei. Até que vieram, me pegaram e não havia ninguém para reclamar. Não é? Então, essa é a questão relevante que é preciso que se cobre. Nós estamos fazendo de conta que estamos diante de isso que chamam polarização estupidamente, estamos diante de uma polarização em que as divergências são de natureza econômica. Elas não são de natureza econômica. Também existe de natureza econômica. Mas nós temos uma questão que tem a ver com a democracia. Não é? E aí se faz essa peça publicitária bem feitinha, sem dúvida, toda fofa. Então a mulher diz, ai, um Bolsonaro moderado, eu eduquei ele. Inclusive, assim, remete a outras coisas também, que são, digamos, arquetípicas, né, da estrutura profunda da psicologia. Né? Então ele era um machinho indomável, grosseiro, sei lá o quê, cheio de testosterona, e ela foi a mamãe dele que, na verdade, o educou. A mulher como aquela que educa o homem, né? No papel da apaziguadora. Né? Enquanto ele vai, ele estava preparado, conforme o original, para a guerra. Aí ele diz, eu sou um Bolsonaro vacinado. Quase sugerindo, olha, o bolsonarismo original, de fato, não tem vacina, não tem limite, não tem nada. É uma bomba de patógenos. Né? Mas interessa essa construção do moderado. Aí quando você... Vá ouvir Eduardo para saber se é bolsonarismo moderado mesmo. Vá ouvir o Paulo Figueiredo para saber se é bolsonarismo moderado. Vá ver qual é a agenda que esses caras têm na área institucional. Porque quando sai dali e vai para as bases, a ideia é que agora nós vamos atropelar o Supremo. E, infelizmente, com o aplauso de muita gente que deveria estar defendendo instituições. A imprensa brasileira tem um passado, obviamente, golpista. Os veículos que não foram golpistas fecharam. É bom deixar isso claro. Os veículos que existiam pré-64 que não foram golpistas fecharam. A imprensa brasileira apoiou quase unanimemente o golpe. Depois se refez, porque também acabou vítima, como sempre acontece, de um regime autoritário, embora o tenha defendido. O golpe de 64 foi defendido em editoriais escancarados. Né? E durante a redemocratização, muita gente refez a sua própria trajetória, o que eu aplaudo. É bom que tenha refeito. É bom que tenha refeito, já que aquilo era feio mesmo. Houve até quem pedisse desculpas. E, claro, há aqueles que nunca pedem. Mas hoje, quando, diante de uma ameaça golpista, o que se tem é silêncio e se finge que o debate que existe é um debate sobre economia, o que se está fazendo na prática é dar as mãos ao golpe de Estado. Ou a ameaça golpista, ou aquele que no poder empareda o outro poder. E então, havendo a concessão, havendo a agressão, em suma, ao Estado de Direito, a condescendência com a agressão ao Estado de Direito, então o golpe se faz desnecessário. Mas aí o golpe está dado de qualquer jeito, só não se usou a força porque o outro se intimidou. Então eu aguardo. Não, eu não vou votar no Flávio, mesmo que ele venha dizer que ele não vai dar golpe. Mesmo que ele venha retirar aquela frase. Ah, não, eu errei, eu estava com a cabeça quente, eu não... Ainda que ele venha fazer isso, eu não vou votar nele. Não vou votar porque eles têm uma história e eu não confio. Agora, para o processo político, é fundamental que ele retire aquela frase. E ele não retirou. E essa frase eu não inventei para ele. Ele disse. Agora, se tem gente que está disposta a entrar no buraco, sei lá em nome do quê,
ou que está disposta a perguntar liberdade para quê? Bom, para esse cara não sou eu. Né? Como não cantou Roberto, esse cara não sou eu. Né? O outro cara até eu posso ser, aquele da música. Aí sim, que é fofo, né?